Olá, sabe aquela sensação de que alguma coisa, sei lá, mesmo sendo perfeitamente legal, parece errada? Totalmente. Aquele incômodo assim lá no fundo que a gente não sabe explicar direito. Sim, um desconforto moral, né? Exato. Hoje a gente vai investigar justamente essa sensação. Vamos mergulhar num material que bota o dedo numa ferida bem exposta. O ponto onde a lógica fria do mercado bate de frente com os nossos valores. Isso, a fonte é um trecho do filósofo Michael Sandel e ele nos joga uma pergunta na cara, basicamente. Existe um problema moral em mercados que dão às pessoas um incentivo financeiro para torcer pela desgraça alheia? É uma pergunta e tanto. É. E o nosso desafio aqui é desempacotar essa ideia. Será que a lei deveria se meter em certos mercados não para evitar um dano óbvio, mas para cultivar o que a gente chama de virtude cívica? Pois é, e essa é uma questão que vai muito além de economia, sabe? Ela toca no tipo de sociedade que a gente quer ser. Certo. O que a gente, como comunidade, escolhe aplaudir e o que a gente escolhe, sei lá, vaiar. A discussão que a fonte propõe não é se o mercado é eficiente, mas se ele é bom, se ele nos torna pessoas melhores ou piores. E para a gente sentir o peso disso. Exato. Para que a gente sinta o peso dessa pergunta na pele, o autor nos apresenta um caso de estudo que funciona quase como um laboratório de moralidade. Um exemplo bem específico, provocador e, para muita gente, bastante perturbador. Ok, vamos entrar nesse laboratório então. O exemplo que o texto usa, e é um exemplo bem forte, são os chamados death pools. Bolões na morte, né? Numa tradução bem... Bem literal, exatamente. A descrição na fonte é, assim, direto ao ponto. Imagine um jogo online, uma espécie de aposta. Uhum. O objetivo dos participantes é prever quais celebridades vão morrer no próximo ano. A mecânica é bem simples, né? Quase como um bolão de futebol, só que bem mais mórbido. Muito mais. Cada jogador monta uma lista, o texto sugere uns 10 nomes de pessoas famosas que ele acredita que, enfim, não vão durar até o fim do ano. E no final do período, quem tiver o maior número de acertos, ou seja, cuja lista teve o maior número de mortes, leva um prêmio em dinheiro. É isso. É pura especulação sobre a mortalidade de outras pessoas. pura. Exato. E aqui vem o ponto que o autor faz questão de sublinhar com uma caneta marca-texto bem grossa. Ele diz que essa atividade não tem nenhum propósito social redentor. Nenhum. Não existe um bem maior por trás, não cumpre nenhuma função útil para a sociedade. A definição que ele dá é cortante. É, puramente, uma espécie de aposta na morte por diversão e algum lucro. E essa frase, por diversão e algum lucro, ela parece ser o epicentro do terremoto moral, né? Totalmente. E o que é fascinante aqui é a virada de chave que a fonte nos obriga a fazer. A lei, geralmente, se preocupa com o dano, com o resultado concreto. Claro. Alguém te bateu, a lei pune. Alguém te roubou, a lei age. Isso. Mas neste caso, o problema apontado não é um dano direto tangível. Ninguém que participa do bolão está de fato causando a morte da celebridade. A aposta não influencia o resultado. O foco do argumento é completamente outro. Peraí, mas se ninguém se machuca de fato, se a celebridade em questão talvez nem fique sabendo do jogo, por que a gente sente esse incômodo todo? Onde exatamente dói? Se é um jogo consentido entre adultos e o alvo da aposta não sofre nenhum dano direto, qual é o problema real? Isso não é um pouco paternalista? O Estado querendo ser uma espécie de polícia da moralidade? Essa é a objeção perfeita. E é exatamente o ponto que a fonte quer que a gente debata. A resposta do argumento não é simples, mas é profunda. O foco não é na consequência. Certo. É na atitude que o mercado está incentivando. Ao criar um prêmio em dinheiro, esse mercado transforma a morte de um ser humano num evento a ser antecipado. Comemorado por quem vai ganhar. Exatamente. O dano não é físico, é, por assim dizer, um dano ao nosso caráter cívico. É como se a lei fosse o jardineiro da sociedade, sabe? Gostei da analogia. Às vezes, ela não está só cortando galhos perigosos que podem cair na cabeça de alguém,
mas também está podando umas ervas daninhas que, se crescerem demais, estragam o jardim todo. Ah, entendi. Então o argumento é que esse tipo de mercado nos treina a pensar de um jeito meio doentio, a ver a morte não como uma tragédia, mas como uma oportunidade de lucro, um número na planilha. Isso. É sobre o hábito que isso cria na gente. Hum, Exatamente. O argumento é que mercados não são apenas mecanismos neutros de troca. Eles também ensinam, eles promovem certas maneiras de valorar as coisas. eles moldam nosso caráter no fim das contas. Sim, um mercado que paga por previsões de morte ensina que a vida humana pode ser tratada como uma commodity para especulação e entretenimento. E, segundo essa visão, essa lição é corrosiva. O desconforto vem daí, então. Tem daí, da intuição de que certas coisas, como a vida e a morte, deveriam estar fora do alcance desse tipo de cálculo frio. A atitude que se cultiva é a de indiferença, ou pior, de torcida mórbida. Isso me leva de volta àquela frase, por diversão e algum lucro. Parece que a trivialidade da motivação agrava o problema. Com certeza. Se fosse, sei lá, para financiar uma pesquisa médica, talvez a gente debatesse. Mas sendo só por entretenimento, parece que a ofensa moral fica mais nua, mais explícita. Sem dúvida. A ausência de um propósito redentor remove qualquer camada de justificativa. E é por isso que o autor, de forma muito inteligente, não se contenta em só explicar o problema. Ele faz o quê? Ele vira a página e joga a questão para o leitor, quase como se estivesse fazendo uma enquete numa sala de aula. Ele pergunta diretamente: quantos de vocês consideram os death pools eticamente inaceitáveis? E essa pergunta é um truque genial. Vem daí, da intuição de que certas coisas, como a vida e a morte, deveriam estar fora do alcance desse tipo de cálculo frio. A atitude que se cultiva é a de indiferença ou, pior, de torcida mórbida. Isso me leva de volta àquela frase, por diversão e algum lucro. Parece que a trivialidade da motivação agrava o problema. Com certeza. Se fosse, sei lá, para financiar uma pesquisa médica, talvez a gente debatesse. Mas sendo só por entretenimento, parece que a ofensa moral fica mais nua, mais explícita. Sem dúvida. A ausência de um propósito redentor remove qualquer camada de justificativa. E é por isso que o autor, de forma muito inteligente, não se contenta em só explicar o problema. Ele faz o quê? Ele vira a página e joga a questão para o leitor, quase como se estivesse fazendo uma enquete numa sala de aula. Ele pergunta diretamente: quantos de vocês consideram os death pools eticamente inaceitáveis? E essa pergunta é um truque genial.
porque ela tira o debate do campo abstrato do certo e errado e traz para o nosso sentimento, para a nossa intuição moral. Exato. E ao fazer isso, ela sugere que a legitimidade de um mercado não depende só da lei ou da eficiência, mas de um certo consenso social. Se a esmagadora maioria das pessoas na sala levanta a mão e diz sim, isso é inaceitável, o mercado pode até ser legal, mas ele perdeu sua licença social para operar. E essa primeira pergunta, claro, engatilha uma segunda, ainda mais espinhosa. Vamos supor que 95% da sala levantou a mão. Ok. Isso é justificativa suficiente para o governo criar uma lei e proibir o tal bolão? Pois é, porque aí a gente cai no outro lado do argumento. Isso não seria a tirania da maioria impondo seus valores e seu mau humor sobre uma minoria que só quer se divertir com um jogo que, de novo, não machuca ninguém diretamente? Onde a gente traça a linha, né? Exato. Onde a gente traça a linha entre proteger valores cívicos e simplesmente proibir o que a gente considera de mau gosto. E é aí que a fonte nos deixa, de propósito, numa encruzilhada. Não há uma resposta fácil e pronta. O que o texto faz é nos obrigar a encarar a complexidade. Entendi. Ao usar um exemplo tão visceral, tão extremo como um bolão da morte, ele nos força a ter uma opinião, a testar nossos próprios princípios sobre liberdade de mercado versus a promoção de certos valores. Não dá para ficar indiferente. E essa é a grande força do argumento. Ele nos obriga a sujar as mãos no debate. Ok, death pools são um exemplo extremo, quase caricato. É fácil condenar. Mas o que eu acho mais provocador no material é a sugestão de que essa mesma lógica pode estar operando em lugares que a gente leva muito a sério. Ah, sim. Talvez até no coração do nosso sistema financeiro. O bolão da morte é só a isca para nos fazer pensar em peixes muito maiores, não é? Exatamente essa é a intenção. O Death Pool é o caso de teste, o modelo simplificado. Agora, vamos aplicar esse modelo a situações do mundo real, que são muito mais complexas e imoralmente ambíguas. A fonte nos convida a fazer exatamente isso. Então vamos lá. Que tal, por exemplo, o mercado de viatical settlements? Que seriam os acordos viáticos, numa tradução mais livre. Isso. A lógica é a seguinte, né? Uma pessoa com uma doença terminal, ela tem um seguro de vida e ela pode vender essa apólice para um grupo de investidores. Por um valor menor, claro. Exato, um valor menor do que ela vale. Digamos que a apólice vale, sei lá, R$1 milhão e os investidores pagam hoje 600 mil por ela. Certo. A pessoa doente recebe o dinheiro em vida para usar como quiser. Exatamente. E quando ela morre, os investidores recebem o 1 milhão completo da seguradora. Certo, e aqui a ambiguidade moral salta aos olhos. Por um lado, parece algo bom. O mercado está provendo liquidez para uma pessoa que precisa desesperadamente de dinheiro. Para tratamentos ou para dar conforto à família nos seus últimos dias, É um serviço que parece valioso. parece até humanitário. Mas, por outro lado, a gente acabou de criar um grupo de pessoas, os investidores, cujo retorno financeiro depende diretamente da morte de alguém. E mais. Quanto mais cedo essa pessoa morrer, maior é a taxa de retorno do investimento deles. O incentivo perverso está todo aí, escancarado. Exatamente, a lógica é assustadoramente parecida com a do Death Pool. Só que agora ela vem vestida com um terno e agravada de um produto financeiro sofisticado. E com uma justificativa de ajuda ao próximo. De uma celebridade distante por diversão. Eles têm um interesse financeiro direto na morte de uma pessoa específica e vulnerável. Cuja expectativa de vida eles calcularam em planilhas. Exato. E a questão que a fonte nos deixa no ar é: essa roupagem de sofisticação e a justificativa de liquidez mudam a essência moral do ato ou é a mesma erva daninha do jardim, só que crescendo num vaso mais bonito? Nossa, dita assim fica muito mais pesado. Porque não é mais um jogo. E a gente pode ir além. O que dizer de fundos de investimento que apostam massivamente contra a moeda de um país, lucrando com o seu colapso? Sim. Ou que lucram com a falência de uma empresa que vai deixar milhares de pessoas desempregadas. Por um lado, os defensores do mercado dizem que isso é um mecanismo essencial de correção de preços. A famosa eficiência do mercado. Mas por outro, é inegável que se está lucrando com o infortúnio, com a miséria de muita gente. E a gente volta para o mesmo dilema. Onde uma estratégia financeira legítima,
se transforma numa aposta moralmente corrosiva. A fonte não nos dá uma régua, não diz a linha é aqui. Ela nos dá uma ferramenta de análise, talvez. Isso, ela nos dá um novo par de olhos. Ela nos treina a olhar para qualquer mercado e perguntar não apenas isso é eficiente, isso é legal, mas também que tipo de comportamento isso incentiva, que tipo de pessoas isso nos torna. Faz todo sentido. Então, a gente começou a nossa análise com aquela sensação de incômodo diante de um jogo bizarro na internet. E seguindo o fio da meada, terminamos no coração de Wall Street. Exato. A conexão é essa pergunta desconfortável sobre o que os mercados fazem conosco, com o nosso caráter. A discussão, no fim, não é só sobre dinheiro ou liberdade. Não mesmo. É sobre as atitudes e os hábitos que uma sociedade, através de suas regras, escolhe cultivar ou deixar murchar. Isso resume perfeitamente. A discussão central gira em torno dessa tensão fundamental em qualquer democracia de mercado. A liberdade individual de fazer trocas voluntárias versus a responsabilidade coletiva de cultivar uma certa ética cívica. Liberdade versus responsabilidade. O exemplo dos death pools e sua aplicação a casos mais complexos nos mostra de forma muito clara que nem sempre dá para ter os dois ao mesmo tempo sem conflito. Às vezes, para proteger certas virtudes que consideramos essenciais, como o respeito pela vida, Talvez seja preciso limitar a liberdade do mercado. talvez. E essa é uma escolha difícil que cada sociedade precisa fazer. E isso tudo, no fim das contas, nos deixa com uma reflexão para levar daqui, né? Com certeza. O material foca em exemplos assim grandiosos, celebridades, finanças. Mas, sabe, talvez a provocação final seja até mais pessoal. Como assim? Quando a gente lê uma notícia sobre uma aposta no mercado financeiro ou sobre uma nova tecnologia controversa, a fonte nos convida a fazer uma pergunta a mais. Além de isso é legal, ou quem ganha e quem perde dinheiro com isso, talvez a gente devesse se perguntar. Que tipo de atitude isso está incentivando em nós? Exato. Que tipo de atitude isso está incentivando em nós como sociedade? E eu me sinto confortável com a resposta. Talvez essa seja a bússola moral que a fonte está tentando nos entregar.